Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre Risos e Versículos. Como é que você tá? Eu tô bem e hoje eu vim... Você tá trajado hoje, não tá meu não, irmão. cara? Hoje, pra mim, é... Você tá, eu tô me sentindo, assim, excluído aqui do grupo. Pô, que isso, cara? Não seja por isso, eu dou um jeito. Não tô de uniforme. Eu dou um jeito de te Os incluir, caras estão fardados hoje. Hoje não é um episódio qualquer, certo? Não, jamais. Hoje é um episódio muito especial pra mim. Certo. Um irmão que Deus colocou na minha vida. E é um cara de um coração lindo, mano. Tá vendo? Esse cara vai acrescentar demais na vida de vocês, assim como acrescentou na minha. Por favor, certeza. faça a introdução, então. Apresentar a vocês meu amigo Luiz Samuel. Oi, gente. Bom dia, tudo bom? Cara, é um prazer. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês. A gente estava no off já interagindo e trocando uma ideia. É questão de tempo, irmão. É questão de tempo para você estar com a tua farda, pra você estar com o teu bonezinho e para poder passar a montanha com a gente. É incrível como Deus move. A gente está muito feliz para o projeto de Deus aqui da nossa região das Carolinas, mais especificamente Charlotte. Tem um mover muito grande aqui e estamos aqui dispostos a fazer esse trabalho, o verdadeiro trabalho de Cristo na Terra. Legal, Amém? Legal. Obrigado, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite aí. Hoje é um sabadão de manhã, 8 e pouco da manhã. Mas obrigado por ter vindo. Fica à vontade, a gente bater um papo aí no off. Isso daqui é seu também. Agora você... É isso que eu falo pra todo mundo. Agora você também faz parte disso daqui. Amém. Cara, é engraçado que assim, né? Daí... Os meninos estavam contando a história de como que tudo isso aqui aconteceu e o fator surpresa na vida da gente. Eu acho que quantas vezes cada um de nós a gente se encontra ou vem um pensamento, vem uma inspiração e você pensa, poxa, de onde veio isso? Como que isso aconteceu? E você simplesmente está naquela situação e aí você é grato. Então, a partir desse momento de um espírito de gratidão, você começa a entender que existe quase que uma vida em secreto, né? Que eu acho que a gente só consegue tap in, né? Ter contato com ela a partir do momento em que a gente tem o espírito da gente aceso. E aí a gente já pode começar a falar do Espírito Santo, que é parte da conversa. Cara, eu acredito que o Legendários também é muito isso. Sobre expectativa. Quantos não saíram daqui para ir pro Legendário achando que ia ser um final de semana na montanha, onde ia estar com pessoas novas, divertir, chegar lá o Espírito Santo surpreende. By the way, né? Deus deu pra gente aqui um top novo. A gente tá lançando um top agora em maio, de 21 a 24. Ele chama Braveheart. E se vocês me permitem, eu vou até falar um pouquinho sobre isso aqui. É um projeto... Favor. Fica Cara, é um projeto incrível. Gabriel tá falando, por exemplo, do que é o evento. Né? Tem muita expectativa. Poxa, por que o Legendário nunca dá detalhe do que se passa lá dentro? Eu sempre tenho o seguinte approach. Se eu contar para você a minha experiência, você vai entrar dentro do evento buscando a minha referência. Sim. Então, eu prefiro construir a sua expectativa sem revelar o que se passa em termos físicos, emocionais e espirituais, para que você entre lá dentro com a expectativa sua. Sim. Porque já é uma lição que o Legendário dá em relação de direcionamento. Se você deixa o mundo cuidar da tua casa, cuidar das tuas finanças, cuidar da tua fé, então você pertence ao mundo. A partir do momento que você tira esse contexto do mundo e traz ele para dentro de um relacionamento com Cristo, você começa a confiar, né? Existe uma palavra que nem todo mundo aceita, que é a submissão. Sim. Jesus é um mestre, é um rabbi. Então, é muito importante a gente chegar para o mestre e falar assim, Senhor, o que tem de melhor para minha esposa? O que tem de melhor para meus filhos? O que tem de melhor para as minhas finanças? Senhor, o que tem de melhor para o meu coração? Então, o fator surpresa para o que se transcorre, o que transparece ali dentro, ele é importante. Não por ser algo relacionado com o ocultismo, nada disso, cara. É simplesmente o fato de que, a partir do momento que você põe o pé ali dentro, é uma experiência entre você e o Senhor. Então, várias coisas começam a ser trabalhadas. Tô indo para acampar, vou arrumar uma barraquinha, vou fazer um espetinho, vou passear, vou nadar. Mano, vai fazer isso tudo. Mas
existe algo muito maior. A gente fala que o top, ele é... a gente falava que era 95% espiritual e 5% físico. Eu já mudei esse cálculo. Eu quero falar que ele é 110% espiritual e o que tiver de físico aí desse cálculo, sei lá, a gente encaixa. Uma fração. Quando vocês falam top, o que seria esse top? A tradução da palavra top significa track outdoor of potential. Ok. E no português seria o quê? No português seria um evento onde você vai passar por um track, um trail, Sim. outdoor, do lado de fora, de potencial. O foco do evento, do top, é trabalhar o seu potencial físico, espiritual e aí emocional e tudo que está relacionado com a sua vida. Certo. Então, o nome top, ele tem essa origem, né? Cara, isso me faz pensar numa geração que tá vindo aqui atrás da gente, sabe? E eu não tô falando que a gente é a melhor geração e tá longe de ser a melhor geração. Mas quando a gente olha pro espelho e vê essa geração que tá vindo chegar onde a gente tá chegando aqui hoje, a gente vê uma geração fraca, cara. Infelizmente. Não, se quiser falar, pode falar, porque, por exemplo, não sei se vocês gostam de leitura. Tem um escritor francês que ele fala o seguinte: quando a sociedade é uma sociedade formada por homens fortes, ela gera uma sociedade forte. Uma sociedade forte, ela cria e se estabelece forte. Mas os filhos dessa geração se tornam confortados. Porque os pais fizeram tudo. Confortáveis, fizeram tudo. Então, o tempo segue. Essa geração agora se torna uma geração que busca mais do que oferece. E dali para frente, ela gera uma sociedade, infelizmente, mais fraca, com valores mais fracos. Mas a gente está eu acredito que a gente está num momento pivô. Porque isso que você falou já vem acontecendo. A decadência da sociedade pós-moderna, ela não é de agora, né? E vários valores sexuais, valores institucionais, valores... olha o mercado financeiro, cara. Olha que caos que está o mercado financeiro. Se você olhar, no geral, em âmbito global, existe uma decadência ampla de todos os valores. A sociedade, ela está passando por isso. Mas eu acredito que a gente está num momento pivô. Por quê? Por exemplo, eu tenho um filho que tem 11 anos de idade. E ele é um menino super inteligente. E às vezes ele vem me perguntar coisa, pai, isso, pai, e aquilo. E às vezes a gente quer proteger, sabe? Você não quer ver o seu filho sofrer, chorar, ter dor, nem nada. Mas quantas lições um homem aprende batendo a cabeça? É um pouco da minha história. Eu sempre fui cabeça dura, me considero um cara inteligente. Mas eu, quando era menino, e acredito que vocês podem relate to this, quando a gente é menino, tem horas, tem momentos na vida que a gente não quer escutar. A gente quer pegar e fazer. Sim. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Quando um jogador ganha um campeonato, ele celebra. O que ele aprende com a vitória? Muito pouco. Quando ele perde, aquela derrota fica na mente dele muito tempo. E ele vai rever aquele cenário várias vezes. Por quê? Porque ele não quer que aquilo aconteça de novo. Então, uma sociedade, um filho e um amigo que precisa ser resgatado, reformado e reconstruído, o quebrantar precisa ser parte fundamental. E a gente trabalha isso no top também. Tem uns 7, 8 minutos de episódio. Se você boca aberta não conseguiu pegar nada do que acabou de falar aqui, você desliga. Vai assistir Peppa Pig, vai assistir Dora Aventureira, vai assistir Bob Esponja. Muito bom. Porque muito esse bom. episódio que hoje não é pra prestar atenção. Ah, eu não entendi. Volta e escuta de novo. Porque assim, cara, eu ainda não consigo, assim, eu gosto porque minha cabeça ela faz assim, bum, você começou a falar e minha cabeça ela começa a ligar vários pontos e trazer várias coisas e você fala, cara, é verdade, isso daqui conecta com isso daqui. E uma coisa que eu sempre falei pro Gabriel, são nos momentos de mais dificuldade da vida que você aprende as maiores lições. Exato. Se a gente tivesse consciência
que quando a gente está passando por um momento de dificuldade, é ali que você tem que desfrutar. Porque você fala, cara, é agora que eu vou aprender, é agora que eu vou amadurecer, que eu vou crescer, que eu vou evoluir. E não querer sair fora daquilo ali. Ah, mas eu tô sofrendo, não preciso sair fora. Tudo bem, mas é necessário. Isso faz parte do processo de amadurecimento. E isso que você falou, que é uma sociedade que está crescendo, que não tem homens fortes, realmente não é, porque hoje é tudo muito fácil. Hoje você acessa tudo muito fácil, tudo muito rápido. Se eu pegar o telefone aqui, eu peço comida, eu consigo comprar um telefone, eu consigo mandar alguém vir aqui consertar alguma coisa. Então não tem mais, você não tem mais que fazer que nem antigamente, que nem a gente estava conversando antes também. Pô, é uma geração que a gente está viciado em telefone, internet e tal, só que você já parou pra pensar que uns anos atrás a gente não tinha telefone, a gente não tinha internet, a gente vivia muito bem também. E nem tanto tempo atrás, né? Pouco tempo atrás. Não, você falou de várias coisas aí, vamos deixar. O Gabriel falou, olha, ele falou de pressão, ele falou de caráter, ele falou de... pressão, cara, tu falando aí, mano, eu pensei em feijão cozinhando na panela de pressão. Porque pro feijão quebrar, ele precisa de pressão. Sim, precisa de pressão. O mergulhador, quando ele mergulha... Ele não pode descer. Para ele ir lá no fundo, o que acontece com a pressão atmosférica, mano? Sim. Ela é crushing, ela comprime. E não pode voltar de uma vez. Exatamente. Olha aí, imersão, mergulho. Mano, tem tanta coisa aqui, caramba. Cara, ele falando sobre a questão da facilidade. Eu sou de uma época, por exemplo, a minha mãe me contava, né, que as mulheres, quando elas tinham desejos, assim, de comer algo na gravidez, o marido tinha que sair e caçar. Sim. Ah, eu quero comer um pudim. Ele tinha que ver tal hora da madrugada onde tinha um lugar aberto que vendia o tal do pudim, ou então acordar naquela manhã para poder satisfazer aquele desejo da esposa e tal. Hoje tu pega o telefone, a mulher... Cara, não tem dificuldade. Você pega o negócio ali, já tá pronto, te chega na porta da sua casa, você não precisou fazer nada. E tem homem que não faz, tá? Sim, sim. Talvez é um ponto super interessante que a gente pode falar um pouquinho. O que é um conforto? Vamos dizer assim, o conforto saudável. Não sei se essa palavra caberia. Um conforto saudável. É um conforto saudável. Para um conforto destrutivo, né? Eu acho que é isso. Outra coisa, a gente pode falar de dinheiro e de valor. Vale a pena você pegar e dar para o seu filho $30, $40 para ele comprar um brinquedo? Vale. Filho, olha só, suas notas na escola estão legais. Papai vai te dar tanto para você colocar no porquinho, para daí você realizar o sonho de comprar sua bicicleta elétrica. Tá vendo? Você agrega valor a dinheiro. Ah, eu tenho sobrando, toma, vai lá e compra tua bicicleta elétrica. Acabou. O que acontece? Você está ensinando o quê, brother? Porque quando a gente fala de hombridade, é uma coisa super importante para legendários. Irmão, o ponto mais forte de um legendário, pode perguntar a qualquer homem que veste laranja que tem uma farda dessa, é o caráter dele. E o caráter ele tem que ser construído com valores reais. Porque não são nos dias de glória que o legendário ele aparece. Ele aparece no campo de batalha. O legendário ele é um pescador de alma, ele é um homem que resgata um amigo. Eu estava te falando ali fora agora, irmão. Se eu pegar um telefone e falar assim, preciso de oração porque eu estou passando por tal situação na minha família, na minha vida, finança, whatever. 10, 15, 20, 30 pessoas, e de tudo quanto é língua, vão estar orando e intercedendo por mim. Grupos de orações ativos, orações diárias. Cara, tem a galera da Flórida, aliás, Bruno, Rodrigo Câmara, um grande abraço. Os caras estão com a live, mano, tá quase 24 horas. Tu entra qualquer hora lá, faz um pedido, a galera ora, tem ministração. Então, assim, o caráter e o valor e os princípios, eles precisam ser passados, porque... Igual você fala, pô, tô sentado no sofá, vou pedir uma comidinha. Cara, é legal, né? Mas se você sai e compra uma rosa e traz aquela comida para sua mulher, a hora que você voltar, você surpreende ela. Daí, você não só alimenta ela, você alimenta o espírito dela vamos dizer assim, e de brinde ainda vai ganhar um beijinho. Sim. Por quê? Porque você foi homem, né? Você foi além, você superou aquela barreira o conforto, que eu digo assim, né? É um conforto limitador, ele é um conforto que te deixa dentro de uma caixa, do square. Então, o homem precisa de desafio, mano. Precisa. Né? Sem falar demais, a gente gosta de ensinar sobre a caça e o caçador.
O homem precisa de ter uma caça. O homem tem que acordar cedo, com a faca no dente, de ir em busca, mas de buscar. Então, a necessidade encontra a provisão. A necessidade de um desafio, que eu ia dizer, né? O homem sai de casa... Aquela história de que você começa a apostar corrida com o seu coleguinha lá. Vamos ver quem chega lá na escola primeiro. Quem chegar por último, tá ligado? Não, ontem eu paguei o aluguel. Fui lá e paguei o aluguel. E aí mandei pra minha esposa. Falei, ó, paguei o aluguel. Ela falou, nossa, meu amor, muito obrigado. Eu falei, não precisa agradecer. É minha responsabilidade. É minha responsabilidade. Tipo, eu que tenho que pagar. Muitas das vezes eu precisei da ajuda dela. Mas quando eu posso, e eles não precisam me agradecer. Isso é minha responsabilidade. E eu coloquei isso na minha cabeça. Eu tenho que me virar para pagar o aluguel. É um problema meu, não é dela. Ah, mas aí depois ela pode pagar uma conta de telefone. Tudo bem, se quiser me ajudar a pagar uma conta de telefone, mas se eu puder pagar tudo, é minha responsa. Eu posso compartilhar com ela. Pô, infelizmente esse mês aqui não deu. Mano, mas... e que alegria fazer isso. Que é alegria muito fazer bom, isso. Cara. Porque ela é a pessoa que você mais ama. Então, essa é o conforto e a provisão que o homem dá. Mano, olha, só vou te cortar rapidão. Vou te falar de 4 coisas que, pra mim, Luiz Samuel, é muito importante a gente trabalhar no homem. O sacerdócio, certo? O profeta, o provedor e o protetor. O sacerdócio é aquele que ministra na família e cuida da casa e do lar, ok? Você passa para ele sabedoria. O que é o profeta? É o que recebe de Deus. É o homem que recebe as instruções de Deus e passa, certo? Provedor é o que você acabou de falar, essa característica muito forte. E o protetor, de proteger também uma filha, de proteger a esposa, de falar, amor, não acho que é legal essa situação. Tá vendo essa amizade? Talvez você deva dar uma pausada aqui. Olha essa outra aqui, ela às vezes não é tão famosa, não é popular e tal, mas olha os princípios dela. Isso é proteger também, não é só ter um peitão, entrar na frente e falar assim, pô, ninguém encosta na minha mulher. É isso também, mano. Sim, também. Se precisar, é pouca ideia. Tem que fazer. Se precisar, é pouca ideia. Porém, a proteção é preliminar, a proteção de... Prevenção. A prevenção. Sim, prevenção. É uma forma de proteção muito mais sábia. Sim. Amém? É cuidar, porque é a sua responsabilidade. O que a gente precisa entender é que a família é o nosso primeiro ministério. É o primeiro ministério que Deus dá pra gente. Então, às vezes a gente quer... E isso eu falo por mim, tá? Não tô falando que... lá vai ele ser polêmico. Mas assim, às vezes a gente quer ir lá no culto, quer na igreja, eu vou assumir esse ministério, eu vou assumir esse. Aí você passa o dia inteiro na igreja. Mas o seu ministério principal, como é que tá? A casa. Você tá cuidando da sua esposa? Você tá cuidando da sua casa? Você tá cuidando dos seus filhos? Como é que tá dentro da sua casa? Porque é ali onde você vai passar a maior parte do tempo. É ali onde é teu refúgio. É ali onde Deus vai falar com você. É ali onde você vai orar todos os dias. É ali onde Deus vai fazer os milagres todos os dias para você. Da hora que você acorda, da hora que você dorme, durante o seu sono. É aquilo ali, se a gente pudesse chamar a casa de igreja, ali seria a sua maior igreja. É onde você teria que ter mais ministério, onde você teria que servir mais vezes. Muito mais. E você tá certo, porque todo homem de Deus, ele se torna um pastor, ele pastoreia a família dele. Pronto. Aliás, a palavra nos alerta sobre isso, que no juízo final, você responderá por aqueles que eu te confiei. Então, um casamento, os filhos, o que tu fizestes da tua geração? Isso é muito sério isso, cara. Sim. Muito sério. Só que é um prazer, porque Deus, ele capacita. Eu e Luciana, minha esposa, falando isso, beijão, amor. A gente usa a comunicação como uma ferramenta. Sabe, meu pai é de família alemã, é um cara mais reservado, mais fechado, e mamãe, professora, né, deu aula no Brasil, magistrada a vida toda, e depois ela foi subindo, se formou doutora em educação, uma pessoa extremamente inteligente. E um dos valores que eles me ensinaram como pais, né, pai e mãe, é que a comunicação honesta e verdadeira, ela gera frutos bons. Você cria estabilidade dentro do lar. Porque tá tudo bem se o marido virar para a esposa e falar assim, vida, tá difícil no trabalho, vou precisar da tua ajuda. Quando isso chega para a mulher, primeiro que você traz ela para o seu nível. Sim. Não é um homem maior do que a mulher. São os dois funcionando junto. Então, Sim. Ali já brota unidade. Sim. Por um bem maior, que é a estabilidade da casa. Então, a comunicação, ela é um hook, ela é um anzol
que traz esse equilíbrio. Por que a gente erra? Porque às vezes, eu vou te fazer essa pergunta e vou deixar você responder você também, Gabriel. Quantas vezes você, como homem, passou por uma situação relativamente vergonhosa ou que poderia ser vergonhosa e deixou de pedir ajuda? Você tem um ciclo de amigos ou um ambiente, ou uma irmandade, que seja, em que você pode, de verdade, abrir o seu coração, pedir ajuda e confiar que ela chega? Porque isso é um pouco também do que a gente faz, cara. Sabe? Isso é um pouco do que a gente faz. Esses valores aí, eles são reais, existe um ensinamento, mas existe uma base que é oferecida depois. Eu passei a confiar mais no homem. Por quê? Por causa do movimento. Eu sei que tem amigos que vão falar, mano, eu não tô conseguindo pagar a minha conta de energia. Brother, eu vou deixar de lado a minha vergonha, né? Que vergonha é relacionada com pecado. E vou estender o braço e falar assim, mano, me ajuda. E eu tenho certeza pra você que Deus usa esse coração entregue, vou deixar de lado a minha vergonha e vou pedir ajuda, que esse mês está mais difícil, para resolver um problema. E tem honraria nisso, né? Então, responde essa pergunta. Você tem essa comunidade? Você acredita nisso? Porque tem muita gente, cara, que hoje em dia vive no mundo aí à deriva, desconecto, sem raiz, né? E árvore sem raiz, ela perece. Cara, comunidade, eu não sei se eu tenho algumas pessoas. Esse cara aqui é um. Amém. Esse cara aqui é um cara que eu sei, não gosto de pedir, porque eu sou orgulhoso. Não preciso. Aqui é o cara perfeito. Não, eu sou orgulhoso. Eu não gosto. Ah, mas você vai se lascar. O problema é meu. E eu sou homem de assumir o que eu tenho de errado. Eu não sou menino, moleque, né? Eu sou perfeito, sou nada. Claro. Eu sou orgulhoso, mas assim, eu aprendi a pedir, eu aprendi, é uma coisa que minha esposa fala, a gente gosta muito de ajudar, eu e ela, a gente gosta muito de ajudar, mas a gente tem uma deficiência em receber. O coração desse cara pra servir, meu irmão. Entendeu? Eu não sei igual. receber. Eu e ela, a gente não sabe receber, é uma coisa muito, assim... Toda vez que a gente tenta servi-lo de volta, ele recebe assim meio que... Ele bota uma barreirinha ali, sabe? Fala assim, não, que isso? Não, eu não quero assim, se não for assim e tal. Ele é meio que... Não, e tudo bem, eu acho que talvez não seria a palavra, talvez não seria orgulho, né? Mas eu acredito que isso tem a ver um pouco, aí agora a gente entra um pouco na psicologia, isso tem a ver com a sua construção de caráter, o seu lar, a referência de pai e de mãe, mas é algo que a gente pode trabalhar. E eu me identifico com isso. Eu cresci um pouco com isso. Eu tenho um pouco uma resistência em receber elogio, em receber ajuda, mas mas a gente tem que reconhecer que tem uma hora que a gente precisa estender a mão. Não para oferecer só, mas para pedir ajuda. Isso ensina filhos, isso ensina a sociedade a trabalhar em cooperação, isso ensina ao mundo que nós não somos, nós não estamos aqui sozinhos, né? Que a gente não tem a resposta para tudo, e melhor é dar do que receber. Sim, mas vai ter uma hora que quando você receber e quando isso vem de Deus, algo incrível e irresistível acontece na sua vida. E tem momentos também, eu acredito, Samuel, que a gente precisa deixar que as coisas venham até a gente para que isso sirva também de ensinamento para aquela pessoa que está aprendendo a entregar o serviço. Sabe? Que está aprendendo a servir. Porque quando ele quer servir a gente não deixa, aí a gente também está criando uma barreira para essa pessoa. Sim. Sabe? Poxa, queria servir ele, mas ele não deixou. É porque eu não sei, sabe? É porque eu não estou servindo da maneira correta. Sim. Você vai lá no Velho Testamento, né? Na época de Moisés, quando ele caminhava e tal, você vê muito claramente a provisão de Deus na vida das pessoas. Mas se você estuda a história dele todo, só a desse grande patriarca, se você nega uma bênção, ela tem um efeito reverso. Ela se torna maldição na sua vida. Então, Jesus nos ensina a dar para poder receber. O copo está meio cheio ou meio vazio? Meu copo está
meio cheio, meio vazio. Não, cara, esse copo ele tá completamente cheio. Tem metade líquido e metade o quê? Ar. Certo? Não existe vácuo. Então, assim, se você olhar para sua vida só como, meu copo tá meio... Mano, você tá completo. Mas você tem a liberdade de colocar aquilo ali dentro e tem a liberdade de jogar isso fora. Então, tem entrega. A sua dificuldade, às vezes, é de entregar. Por quê? Porque talvez algo te faltou quando você era pequeno. Então, você se apega àquilo de uma maneira que... Não, tá tudo bem, eu quero te dar mais. Não, eu já tá bom pra mim. Às vezes, o seu romper, ele tá limitado nessa visão. Então, o Espírito Santo, ele vai trabalhando. Ele trabalhou na minha vida com isso, sabe? E eu acho que você pode falar um pouco sobre isso, porque, assim, o mover do Espírito, ele começa pelo Espírito, mas ele permeia na sua vida. Ele vai reformar amizades, ele vai reformar esses strongholds, essa maneira com que a gente se vê, né, cara? Tu vai olhar na frente do espelho e falar assim, poxa vida, tô cansado de ser assim, né? Poxa, por que eu carrego um peso? É uma coisa um pouco mais de reflexão, mas talvez um pouco mais de introspecto. E talvez não seja uma conversa tão simples aqui, talvez a gente vai ter que precisar de fazer mais de um episódio. Não, viu? mas... se você tá achando que esse daqui é uma minissérie, a gente tinha que começar falando que isso daqui é uma minissérie. O primeiro episódio é hoje. E, cara, assim, a gente tá com 26 minutos de conversa. Parece que a gente tá falando há 5. E isso, pra mim, assim, tudo que tá sendo falado aqui me gera uma empolgação, uma ansiedade, porque é muito bom. E tanto conteúdo rico que se você parar depois eu vou parar para escutar de novo, porque tem tanta coisa que a gente está conversando aqui, e eu vou não vou convidar você, a gente vai passar para você os dias da gravação, e aí você vai falar, esse dia eu posso, esse dia eu não posso, e você vai vir. A casa é tua. A casa é tua, porque acho que tem muita coisa aqui que a gente precisa falar. E quem tá aí, quem tá do lado de lá vendo a gente, vocês vão receber também. De novo, é uma alegria muito grande ver que Deus está usando a vida de homens como vocês. E eu acredito que é isso, né? A gente pode pedir a Ele, Deus, dá mais, deixa a gente alcançar mais. E Ele dá, mano, Ele dá. É o que você falou sobre a revelação de 5 em 5% do download. Caramba, né? Senhor, eu quero o plano da minha vida inteiro. Não, meu filho, eu vou te dar um dia de cada vez. Desfruta. Tá aí, Eclesiastes 3. Os tempos dos tempos. E eu sofro com isso, cara. Eu sou um cara hiperativo, né? Se tem 220 ou mais, a frequência é alta. E o Senhor tem ministrado isso na minha vida. Ele fala, filho, você vai fazer, mas se entrega de uma maneira que eu possa te usar. Tira a vaidade, tira o ego, deixa as pessoas buscarem a Jesus, enxergarem um pouquinho de mim em você. E continua voltando e buscando. Então, o receber que eu busco é esse, sabe? Se eu puder falar isso pro teu coração, irmão. Pode. E para vocês. Busquem ao Senhor no íntimo. E daí isso reverbera. É como um lago que é aquela água parada, daí tu joga uma pedra. A pedra é o Espírito Santo, você é o lago. Então, aquilo tudo começa a reverberar, a mudar a perspectiva. Daí você começa a ver que animais vão mover, que um vento vai vir. Então... é libertador. Isso é libertador. Porém, é um dia de cada vez, é um projeto de cada vez. Tem hora que a gente tem que parar e dormir um pouco. Tem hora que a gente tem que pegar, arrancar a espada, desbanhar e ir à luta. Tem hora que você tem que sentar e chorar um pouco, porque vai ter dor. Tem hora vai ter dias de muita alegria, de muito prazer. Mas, cara, Eclesiastes, mas tá louco. Incrível isso aqui, cara. Luiz, muito obrigado pelo convite, viu, brother? Que alegria. A gente fala, desculpa te cortar, mano. Eu e o Gabriel, a gente fala que é o seguinte, nós somos mais abençoados com todas as pessoas que sentam aí do que vocês se acham vindo aqui e ser convidados no nosso podcast. a ideia inicial era, vamos sentar, cara, com pessoas que possam trazer edificação e levar essa edificação para as pessoas. Só que a edificação chega primeiro aqui, cara. É como se isso daqui fosse uma igreja e o Gabriel somos os únicos... Os únicos membros. Os únicos membros e todo dia a gente convida uma pessoa diferente para poder ministrar, falar de Deus aqui. Aonde 2 ou mais estiverem,
Ali ele está. Ali estarei eu. Acabou, mano. Falou tudo, mano. Passa a régua aí, ó. É uma coisa... Somos igreja, porque a igreja está aqui dentro. O templo do Senhor é o nosso coração. Né? Você vai lá em Davi, que nos Salmos, tá lá. A verdadeira igreja é o lugar que o Senhor habita. E se ele está no seu coração, em todo lugar que você botar o seu pé. Igual eu orei aqui antes da gente começar o nosso podcast. Deus está com você. Tem uma palavra em hebraico que eu vou falar para vocês que é bem legal. Eu gosto de falar isso com as pessoas. Posso? Não precisa pedir, A gente fala em português assim, ó, Deus é contigo. E eu gosto muito de estudar a hermenêutica de palavra. Elohim Echem. Deus é contigo. Elohim Eu acho bonito. Echem. E tem, sei lá, parece ter um peso diferente, uma coisa meio espiritual, né, cara? É bem legal. Eu acho bonito hebraico. Eu acho... Ele falou que gosta de polêmica. Eu vou trazer um tema aqui agora meio que... É porque a galera olha para o Legendários como uma religião. Como mais uma placa que se levanta no topo de um prédio. E o pensamento do Legendários, você pode me corrigir se eu estiver errado, é que o Legendários é um braço da igreja. E não algo independente da igreja. O Legendários é algo que veio para que a igreja possa se apoiar nele como um membro. Sim, absolutamente. De novo, vamos lá no nome do evento. Top Track Outdoor Potencial. Potencial para o homem, sim. Mas esse homem ele é inserido num contexto. Igreja, trabalho. Então, quando você é potencializado e energizado, aliás, o laranja representa energia. Me perguntaram outro dia, o que é o laranja, cara? Eu falei, mano, não tem a cor laranja na Bíblia. Mas tem como você colocar cor no espírito? Não. Mas o que te dá, né, o breath of life, o espírito, ele é energia, ele é vida. Então, o laranja, na nossa nomenclatura, representa isso. Ok, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Tudo que é relacionado com a palavra de Deus, igreja, com Jesus Cristo, Espírito Santo, Santíssima Trindade, e todo esse contexto da religiosidade na história do mundo, ela sempre tem isso é como é que se diz? Uma via de duas mãos, né? Sim. Com que olhos você está vendo isso? Você está vendo do lado espiritual ou você está vendo do lado carnal, do lado material? Mas é muito importante a gente sempre ter a clareza do quê? Se eu sento com pastores, bispos, líderes espirituais, eu gosto de parar e escutar primeiro. Porque todo mundo tem uma necessidade, todo mundo tem um talento, certo? Quando eu trabalho os homens dentro de um evento, eu quero que eles se descubram, que eles busquem e encontrem. Mano, eu oro isso do começo ao final do evento, brother. Eu quero que cada homem que está ali, independente da quantidade, se tem 1000, se tem 10, se tem 1, eu quero que eles encontrem. Não é a melhor versão, fala-se muito disso, mas é a versão que Deus criou para você ser, porque a palavra diz que você foi preparado na barriga da tua mãe antes mesmo para você existir. Quem consegue crer nisso? De carne. Se eu falar isso pro teu ouvido não aceita isso, mano. Mas isso é uma verdade bíblica. Ela é uma verdade, ela foi estabelecida assim. Portanto, ou você step into, ou você começa a caminhar nessa verdade, a acreditar, porque tudo é fé. Jesus disse o seguinte, tu queres? Pede, mas crê no que você pede, que vai ser seu. Eu quero a minha melhor versão. Duvido que você não quer a sua. Óbvio. E você também. Agora, para eu mostrar isso para a igreja e para um pastor, é polêmico. Por quê? Porque o processo de admoestação e edificação da fé, ele é longo. A igreja, igual você falou, ela costuma ser pulinho de domingo em domingo. O cara vai, senta, faz a oferta, toma a Santa Ceia e vai embora. Mas é a vida prática. Então, eu prefiro ver o 6 versus 1 do que o 1 versus 6. Como que está a sua vida diária? O Legendários, o trabalho que ele é feito naquelas 72 horas de montanha, ele é tão... É uma imersão tão profunda, ela é tão abrangente naquilo tudo que a gente trabalha dentro de todos os ensinamentos, o desenvolver do evento, o que se passa, como que se passa, e o resultado de tudo que... Quando acaba o evento, esse legendário volta para a igreja,
ele começa a reformar pensamentos de pastores e valores. Então, hoje eu tenho um trabalho muito difícil, que é conversar com eles para dizer o seguinte: só me dá uma chance, manda seus homens para mim, que eu vou te mostrar o resultado. Cara, sabe uma coisa, é polêmica, né? Vamos ser polêmicos. Eu viro para pastor e falo assim: tá aqui, eu pago a tua inscrição, só que tu tem que completar o evento. Se você não gostar, money back. Ok? Agora, se você gostar, eu quero que você passe essa bênção para frente. Até hoje, eu não tive uma resposta negativa de ninguém. Então, existe uma dificuldade em mostrar. Eu não posso mostrar para o mundo sem que você passe. Sabe? Por quê? É o que eu estou te falando. Você vai acreditar no que seus olhos veem. Mas se Deus mostrou para você o que está revelado e guardado para você lá, quando você toma posse, daí a palavra toma autoridade na sua vida. Então, você começa a mudar esse ambiente. Eu preciso que as pessoas venham e passem. Ah, pô, irmão, você acha que todo homem tem que se tornar um legendário? Não, cara, não acho. Eu gostaria, porque eu sei do valor. Agora, tem muitos que não vão usar dessa ferramenta para fazer da sociedade ou da igreja dele um local melhor. E tem vários outros processos, várias outras coisas, né? A própria igreja oferece, mas agora eu falei, é uma coisa muito mais retardada. Em 72 horas, 4 dias ali, mano, um pouquinho mais de 72 horas. Às vezes eu vou pegar um cara e trabalhar coisas na vida dele que, mano, o cara tá na igreja há 25 anos e nunca conseguiu romper. Então, é muito desafiador. O meu trabalho, e a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui é a seguinte: se deem uma chance. Ah, pô, mas isso, meu amigo falou tal coisa, pastor da minha igreja. Mano, vai. Porque, antes de mais nada, você tem a liberdade de mudar a opinião. Agora, muito melhor do que eu mudar a minha opinião numa vontade própria, é deixar o Espírito Santo trazer uma nova realidade para minha mente. Entendeu? Então, é muito polêmico. Eu gosto desses confrontamentos, porque eu quero entender aquele pastor, aquela igreja, aquela região, o que eles estão passando. Sabe, por exemplo, o Elcio, o líder da manada de Charleston. Lá em Charleston, eles têm 19 igrejas brasileiras, é uma comunidade bem grande. E ele tem essa dificuldade lá, sabe? De ter oportunidade de sentar, de explicar, de mostrar, porque já tem esse pré-conceito, né? O que a gente pode fazer? Estender o convite. São ferramentas como essa aqui, onde a gente pode falar um pouco mais aberto, né? Sem vergonha, sem máscara. Por quê? Porque, infelizmente, aqueles que jogam pedra e condenam, cara, 99% deles não passaram. Eu lembro da história de um repórter no Brasil que sei lá, a editora, whatever, ela preparou para ele ir para passar o evento, para tentar tirar foto e descobrir e desmascarar o Legendários. Eu vou ver se eu acho, passo para vocês. É incrível a história. E daí, cara, no final ele dá um testemunho de como o Espírito Santo trabalhou na vida dele. Como que ele foi com esse preconceito e ele voltou restaurado e reformado, sem ter que falar nada de mal para ninguém e reavaliou os princípios e os conceitos. Então, eu gostaria que nós performássemos melhor, e a gente está constantemente, você sabe disso, a gente está constantemente se cuidando, trabalhando, como interagir, o que falar, como passar para eles tudo isso que a gente vive, tudo aquilo que queima no nosso coração. Mas é um trabalho longo e a gente não pode ter medo, porque na história da humanidade, tudo que foi relacionado com o Senhor foi altamente atacado. Então, que venha a batalha, em nome de Jesus. Eu acabei de fazer um treinamento para servir, para dar meu serviço também aos Legendários, por honra e gratidão a tudo que eu recebi no Legendários. Uhum. E eu fui surpreendido com o treinamento, que o treinamento deles de serviço é 100% bíblico. Muito legal, né? A gente passa por um treinamento onde a gente pensa assim, o cara vai vir com um monte de teoria. Cara, é Bíblia do início ao fim. Então, não tem como você não ter um coração voltado a Cristo e servir como Cristo nos serviu. O lava-pés, mano. Oh, uau! O lava-pés ali na ceia, o último momento. Eu sou Deus. Eu fiz toda a criação. Eu tô aqui, sabe, louco pra poder
receber uma adoração sincera e tal. Eu não. Eu desfaço de tudo, pego uma toalha, uma bacia com água e começo a lavar os pés daqueles na qual eu vou estar recebendo o pecado deles. Mas a sociedade hoje, ela tá invertendo os valores. Isso que a gente falou disso hoje. Ela tá invertendo os valores. Ela tá tirando todos esses valores que a gente falou de educação, de filho, do papel do homem dentro de casa, cuidando da mulher, do papel da mulher cuidando do homem, do valor da família, dos valores das igrejas. E por isso que, vamos ser polêmicos, aqui eu falo o que eu quero, o podcast é nosso. E eu não tenho medo. Mas eu não vou gostar de você. Eu vou montar um grupo no WhatsApp, coloco você lá com um monte de pessoas e todo dia manda uma foto minha. Vocês não gostam de mim, não tem problema. Eu falo. E assim, por essa inversão de valores, que às vezes, isso eu tô falando para tudo, não tô especificando uma igreja ou um pastor ou nada. É muito difícil, às vezes, eles se posicionarem sobre o que é certo e o que é errado. Porque para você se posicionar sobre o que é certo e o que é errado, muitas das vezes você vai ter que falar coisas que vão desagradar. E se eu desagradar, eu vou esvaziar a minha igreja. Forte. Tá? Jesus e aí falou. eu vou perder seguidor, porque daí minha igreja não vai ter muita gente. E aí? Só que aí, e aí o dia que você estiver lá em cima, de frente com Deus, e aí Deus vai falar assim, pô, peraí, mas eu falei pra você falar X, você falou Y. Mas Deus, se eu falasse Y, ia ter 20 pessoas, eu falei X, eu tinha 10 mil na minha igreja. Não me interessa. Porque essas outras pessoas que foram embora, eu ia colocar eles em outros lugares. Eu precisava daquelas ali. Para você falar aquilo ali, eu não precisava de 1.500, eu precisava daquelas 20 que iam ficar ali. Porque aquelas 20 eu coloquei e confiei em você. Então hoje, essa inversão de valores faz com que as pessoas não falem o que tem que ser dito, não preguem o que tem que ser pregado, com medo de ser julgado, com medo de ser cancelado, com medo de perder membros, com medo de... mas aí as pessoas não vão vir, eu não vou pagar aluguel, eu não vou ter dinheiro para fazer isso. Mas seu provedor é Deus, você tem que fazer o que Deus quer, você tem que fazer o que Deus está pedindo, você tem que fazer o que está na Bíblia. Não o que você acha, não o que vai te deixar popular, não o que vai te trazer seguidor, não o que vai dar like, não o que vai colocar você lá em cima, porque a glória não é sua, é de Deus. Faça o que tem que ser feito. Amém. Faça o que tem que ser feito. Eu vou ser inconveniente com todo mundo. Seja. Você está fazendo o que Deus quer? Sim, seja. Eu vou ter que falar, as pessoas não vão gostar de mim. Sim, Jesus foi crucificado. Ele veio para falar de amor, ele veio para falar de paz, ele foi crucificado, ele foi colocado numa cruz, botaram o prego na mão dele. Você não quer falar o que tem que ser feito com medo que as pessoas não vão gostar de você. Exato. Presta atenção. E olha só, olha a pedrada. Igreja é evangelização sem conversão. Olha o que ele acabou de falar. Aonde que está seu coração? Mano, olha, ou é o mesmo episódio ou já é um novo, mas olha o desdobramento. E isso acontece no mundo. Prestem atenção no que está acontecendo com a Europa. Não sei se a maioria das pessoas ela tá tuned in nisso daí. Londres. A Europa hoje, por causa de uma evasão de fé cristã, ela está sendo tomada, tá, pelo mundo muçulmano, brother, tá? E vamos ser polêmico aqui. Eu não consigo servir a um Deus, tá? Eu não consigo entender como homens acreditam em um Deus em que o seu sacrifício, que os seus atos, eles vão determinar o seu fim. Mano, é muito bem claro que a nossa capacidade, que a nossa carne, ela é limitada, mano. Deus falou, brother, que vocês merecem a morte. Já era. Você não tem nada de bom em você. Então, se a sua religião acaba, e eu tenho uma dificuldade com isso, cara. Por quê? Porque se você não crê que Deus enviou um filho para morrer pelos teus pecados, para abrir o caminho para o céu, mano, tu vai acreditar no quê, então? Sabe? Tu vai acreditar no quê? Então, assim, é um mix de muita coisa. A Europa ela tá se perdendo, os valores, eles estão caindo. Países que sempre foram bem conhecidos, né, bem estabelecidos em várias partes, eles estão tendo dificuldade em manter essa ordem, essa disciplina, esse valor cultural. Sim. Por quê? Porque parte da vida do homem é a vida espiritual, é a conexão com o elemento que é Deus. Deus nos criou para quê? Para servir e adorar a Ele. Então, nós precisamos de conexão. Se eu tiro o homem do ambiente dele, o que acontece? Agora eu vou falar uma coisa para você aqui. Você está falando dos muçulmanos. Quantas vezes os muçulmanos param para orar por dia?
Cara, se eu não me engano, 3 vezes. 3 vezes. Eles atrasam. Eu trabalhava no aeroporto, aqui de Charlotte, e tinha alguns muçulmanos lá. Eles paravam nos horários específicos deles, eu não sei quais são, e aí eles iam para um cantinho, colocavam um tapete e lá eles faziam as orações deles. Todo dia no mesmo horário. Uhum. E a gente? Pois é, e a gente? Quantas vezes a gente para agradecer a Deus? Quantas vezes a gente para orar? Exato. Quantas vezes a gente para ser grato? Exato. Entendeu? Então, copo meio cheio, copo meio vazio. Se você parar, alguém vai vir e vai tomar conta daquilo que foi prometido pra você, brother, tá? Nossa, olha aí. Cara, Olha aí. Excelente, excelente. Mano, esse ponto seu, ele é espetacular, porque é assim. Vou ficar sentado no sofá. Ah, não, já tô salvo. Não, eu só vou de domingo. Tô salvo. Jesus já morreu. Né, já morreu. Não, eu só vou de domingo. Lá eu já dei dízimo, eu já fiz um Zélio aqui, já dei dízimo na igreja, já. Entendeu? Teve vigília mês passado, eu fui na vigília, e aí, não, amanhã vai ter festa lá na igreja lá, e aí eu vou ajudar os meninos lá na barraca do doce. Tá tudo bem. E aí eu tô servindo a Deus. A gente deixa a escola e o sistema educar nossos filhos. Né? Pronto. Tá aí. Chega em casa, mano, tu tá orando com teus filhos. Você deita ali à noite, ora com a tua filha, ora com o teu filho, lê a Bíblia. Né? Passa um valor, cara. Não precisa ser tão assim, eu quero passar teoria, conceito. Cara, isso é uma maravilha. Poder ensinar a pessoa a pensar, eu acho que é fundamental. Mas muito mais importante pro mundo hoje é um pai que ama e mostra fazendo. Olha, filha, papai também não faz aquela oração tão linda, mas vamos orar, vamos agradecer, vamos pedir a proteção à noite. Mano, já tá bom. Você já tá exercendo seu papel. Você tá deixando... É o básico, a gente tá errando no básico, cara. A gente tá sendo falho no básico. Porque porque as pessoas querem engolir, Gabriel. Eu sinto isso e eu quero que você sente. Eu vou para a igreja e aí é o extremismo do evangelismo. Não, porque você tem que fazer isso. Porque se eu não fizer isso, eu não vou ser abençoado. Porque se eu não participar dessa doutrina, porque se eu não fizer isso, eu não vou alcançar a mesma bênção que o Gabriel tem. Então eu tenho que copiar o que o Gabriel faz, porque o Gabriel, ele é um cara que ele faz isso. O Gabriel, ele é um cara que ele está ali. Mas não é sobre o que o Gabriel faz. Porque você pega 2 pessoas dentro da igreja e as 2 pessoas estão ali, as 2 pessoas levantam as mãos, as 2 pessoas vão cantar os louvores, as 2 pessoas vão escutar o que o pastor está falando. Só que se você pegar essas 2 pessoas, elas vão ter duas perspectivas totalmente diferentes do que aconteceu, do culto. Porque uma entendeu o que é a Cristo. E a outra tá ali por uma doutrina, por uma rotina, porque todo mundo faz, e ele tá copiando alguém. A outra pessoa não, ela tá indo porque ela ama, porque ela quer, porque ela anseia. Exato. Entendeu? se a gente tivesse tempo, a gente ia fluir nisso aqui, cara, e isso ia... Não, mas você vai voltar. Espero. Espero, você vai eu voltar. tô me sentindo muito bem aqui, cara. Eu quero essa... eu quero cara, que você volte. isso aqui é muito legal. E eu vou abrir meu coração pra vocês aqui. Eu tinha um preconceito contra Legendários. Eu não sou, eu falo, eu não sou menino, eu sou homem. E eu sou passivo, eu erro e eu assumo os meus erros. Eu acho que isso é uma qualidade do homem, assumir os seus erros. Espetáculo. Entendeu? Eu tinha um preconceito contra Legendários. Não um preconceito, nunca conheci o Gabriel, mas nunca cheguei, conta pra mim como é que é, porque também pra mim não me interessava. Falava, você me falei pra minha esposa, eu falei, amor, eu não tenho, assim, muita vontade de ir, não preciso... Sabe o que eu falei pra ela? Eu falei assim, eu não preciso subir uma montanha pra ser homem. Eu falei desse jeito pra ela. Essa frase é clássica. Entendeu? Tipo, e se eu sou homem pra assumir isso? Acho que todo mundo fala também, né? De uma Mas assim, situação, tipo, hoje você conversa... Isso por isso que eu quero que você volta, porque é diferente. Eu estou tendo uma visão um pouco diferente daquilo que eu pré-julgava. Amém. Entendeu? Vou dar um pequeno testemunho, então, só puxando esse fio aí. Eu venho de uma família cristã, eu falei, meu pai, descendência alemã, eu fui criado mais perto da família do meu pai, né? Pai do interior do Espírito Santo, minha mãe do interior de Minas. Então, quando eles casaram, a mamãe era católica e meu pai luterano, então a gente, por estar mais próximo da família do meu pai, a gente cresceu naquele ambiente luterano, protestante luterano. É bem tradicional. E a mamãe, ela se converteu, ela entrou para a igreja e a gente cresceu ali. Então,
eu fui ensinado com aqueles valores, com aquele princípio desde pequeno, a gente praticava, papai servia no coral, ele pegava os idosos, levava para a igreja, ajudou a construir vários templos, cara. Mano, ajudando com telhado, com tijolo. Sabe, no Brasil a gente sabe que a questão de financeira, de resources, né, é tão difícil, então depende-se muito de doação e tal. Eu lembro ali no interior do Espírito Santo, a Queixada, quilômetro 14, cara, vários pontos de missão que se tornaram templos e as pessoas vieram a poder adorar o Senhor. Eles fizeram um trabalho espetacular. Eu e minhas 2 irmãs fomos criados nesse ambiente, com esses valores. Excelente, excelente. Mas eu cresci, eu fiz minhas escolhas e eu sofri com minhas escolhas. E teve um momento da minha vida que eu estava distante do Senhor, eu estava longe do Senhor. Então você pensa o seguinte, poxa, mas tu cresceu nesse ambiente, aprendeu e tal e tal. Sim, sim. Todo coração precisa ser convertido, tá? Eu posso falar para você, só da minha família, de vários pastores, tios pastores, que filhos tiveram esse desafio, esse problema. Por quê? Porque hoje a gente fala de um evangelho que não tem conversão. Não tem. O que aconteceu comigo, brother? Eu cresci, eu comecei a fazer direito no Brasil e a família de classe média baixa, sabe? Então, eu entrei na faculdade bem cedo, minhas irmãs entraram bem cedo, então o budget da família, a grana, ela estourou. Sim. E daí a gente, né, nós tiramos o visto e viemos para cá e as coisas aconteceram. E graças a Deus eu tive a oportunidade de decidir ficar. Então, ali eu tive que virar homem, mas eu sofri porque eu não estava conseguindo praticar aquilo que eu acreditava, o que foi passado para mim, né? Aquilo eu não estava ativando. Então, eu sofri com promiscuidade, eu vivi uma vida mundana, eu sofri com alcoolismo e droga, tá? Eu sou uma alcoólatra, até hoje tem 13, 14 anos que eu tô livre, graças a Deus. Só que a minha condição de alcoólatra, ela nunca acaba. Sim. Porque se eu pegar um copo e beber... Você volta. Acabou, mano. Acabou. É dormindo na rua, é dormindo perto de lixão, é brigando sem parar. Mano, é uma vida que eu caminhei ela por um tempo. E aquilo foi me dando um vazio, cara. Aquilo foi me dando um vazio. E conheci minha esposa. Ela foi uma ferramenta, assim, fundamental na minha vida, porque ela é uma pessoa que conseguiu acessar uma parte íntima de mim. Ela falou, olha, ou você sai dessa vida e a gente vai construir algo, ou você vai me perder. É simples assim. Mano, aquilo acabou comigo. Eu falava, cara, quem que é essa mulher pra falar assim comigo? Ela é louca, né? E ali começou um processo. A gente daí casou, teve filhos, a gente saiu de Canérica, mudou pra cá. E tava ok, indo pra igreja, criando os filhos, né? Deus provendo. Mas tinha uma parte de mim que tava adormecida. E daí, eu fui e passei no Legendários em novembro de 2024. E, mano, e tem um momento lá, sem falar demais, tem um momento lá que, na noite do segundo dia, eu armei minha barraca, eu entrei na minha barraca para dormir. E o Senhor veio e falou comigo. E as palavras que o Senhor falou para mim foram o seguinte: cuida dos meus negócios, porque dos seus negócios cuido eu. Mano, aquilo balançou todo o meu corpo, aquilo balançou meus ossos, aquilo me assustou, me amedrontou. Sim. Porque eu não consigo lembrar a presença do Senhor na minha vida tão forte como foi aquilo. E aquilo mexeu comigo de uma maneira. Só que foi muito bom, porque o Senhor, ele é irresistível. Quando Deus te visita, é algo que marca. E daí, em certo momento eu levantei e consegui colocar tudo pra fora. Eu chorei muito, aquilo, sabe? Toda essa amargura, essa dor, essa falta de... porque fica um vazio. Sabe a memória que tá em você? Sim. De que você é incapaz, de que você não é bom, de que você não sabe se comunicar, de que você é diferente dos outros. Cara, eu sofri muito com isso. E eu consegui colocar aquilo ali pra fora. Eu consegui expor. Pô, eu sou um homem, né, já barbudo. E falar isso aqui na frente de vocês não é fácil, nunca é fácil contar um pouco do meu testemunho.
Mas como que aquilo me libertou, brother? Como que aquilo me libertou? Reformou a minha crença em mim. A crença no Senhor é uma coisa, mas a minha crença é em mim. Sim. Um homem, para ser impactante, brother, você tem que acordar de manhã e falar assim: Deus é comigo. Só que você faz sua Deus parte. é contigo. Sim. Mas é de dentro para fora. E isso aconteceu dentro daquele evento. Dentro daquele Legendários. Eu fui no evento, eu não sabia que tinha em português e tal, e, pô, era complicado pra você ir pra Flórida pra poder fazer e tal. Mano, entrei no Instagram num sábado, peguei, fiz a minha inscrição, liguei pra um amigo meu, Patrick de Oliveira, irmão, um grande abraço, lá de Morobit, falei, brother, dá uma olhada nisso, cara, pô, legal, acampamento, coisa cristã e tal. Ah, vamos. Ele pegou e fez na hora e nós fomos. E aquilo balançou o saco, Jesus pegou o saco e virou. Pra mim, foi um momento realmente de revelação, de intimidade e de conversão. Ali, eu vi que eu precisava me desfazer, me desvencilhar de pesos mortos, né? Deus veio e falou para mim o que ele queria. Ele continua se revelando no dia a dia. Só que com isso veio paz, veio alegria. Ele restaurou várias coisas no meu casamento. Tem um evento para casais também, sabia? Que chama RAM. É esse Evento aqui, ele tem um pad específico, né? Ele é um evento muito especial, porque daí o Legendário chega em casa, mano, ele tá queimando. A esposa vende pouquinho, mas o RAM, ele faz isso daqui, ó. Né? Os dois, eles chegam, através do RAM, porque o que acontece dentro do RAM é uma equiparação de fé, né? E unidade, né? Aliás, é o versículo que Deus colocou no meu coração para esse evento do Brave Hearts, que vai acontecer agora de maio, 21 a 24, todos vocês estão convidados. Efésios 4:13, que fala da unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então, a unidade tem que ser na igreja, tem que ser no casamento, tem que ser do homem, né? Que nós somos, né, feito à imagem e semelhança de Deus. Então, tem 3 partes: espírito, corpo e alma. Então, o RAM, ele traz a sua esposa para o mesmo nível, para a mesma visão, para o mesmo ministério. A mesma especial, a mesma frequência. Sabe, assim, o rádio tem que ser... E, mano, e não tem nada... Você sabe, você pode falar sobre isso, eu vou até deixar você falar que eu tô falando sem parar. Não, fica em paz. A ideia é essa. As esposas, quando entendem a magnitude e toda o mover do Senhor através desse ministério, de novo, não é a igreja respondendo aquela pergunta lá atrás, é um braço, é uma perna, é uma cabeça, é aonde tiver que ser, segundo Coríntios fala do corpo de Cristo. E é muito importante para um homem, porque um homem completo, ele é um homem onde a mulher chega junto. A sua melhor versão é essa, irmão. É quando a sua conexão com o Senhor está muito bem estabelecida e firmada na fé. E a sua esposa caminha lado a lado com você. Mano, um casal dentro de um chamado é o que mais assusta o diabo. É que nem aquelas pedras gigantes descendo a montanha que vai abrir um caminho. É o que mais assusta ao inimigo no mundo espiritual. É quando um marido e a mulher, eles se encaixam e eles falam, mãos à obra. Entendeu? É uma coisa que, Gregory, você vai ver, você vai poder perceber, e eu creio que você um dia vai viver isso, mas essa frequência, ela é tão potente que quando a família entende o Legendários, qualquer coisa que acontece na sua comunidade, você vai fazer um telefonema, você vai reunir um grupo de laranja, onde não vai ser um grupo de laranja, vão ser famílias de laranja que se reúnem em prol de servir. E aí eu te falo, é valor, não é dinheiro. Exato. Não é sobre quanto vai custar, é sobre o que isso representa. Nós temos um lema, sabe? Nós temos um lema. E a parte final do lema o vosso pergunta assim, e o que vamos fazer? E a gente responde, nós vamos dar a nossa vida pelos nossos amigos. E o Legendário, ele vive por isso. Mas eu não preciso te dar a vida quando eu estou morto, eu não preciso me sacrificar. Jesus já fez isso. Nós vamos dar a vida pelos amigos em vida. Em vida. Esse é um pontozinho muito legal que para mim é muito forte. O Luiz,
ele pode estar 70 milhas de distância. Vou jogar 70, mas pode estar mais. Ele pode estar lá em Nova York. Um pneu dele furou, ele falou, brother, eu não tenho ninguém aqui. Ele faz um telefonema e a ajuda vai chegar nele. Essa E não parte é sobre... mas isso é uma... Não, isso é irmandade, isso não... Galera, o quê? Vocês Sabe? têm que parar de ficar dando opinião nas coisas aqui. Vocês não foram, é que nem eu. Eu não fui. Eu não fui. Então, assim, eu fiz um julgamento e guardei pra mim. Eu não saio por aí falando mal. Comentei com a minha esposa, fiz um comentário dentro da minha casa. As pessoas têm mania que não sabe o que é e ainda fica falando mal. Aceita. Fica quieto. Vai lá ver se aceita. Vai lá participar. Bora. Vai lá participar. Vai ser uma honra e um prazer. Isso. Bom, Luiz, obrigado, meu irmão. obrigado, cara. Amém. Obrigado mesmo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Queria pedir pra você, deixa uma mensagem. Pega esse momento pra você, deixa uma mensagem, deixa suas redes sociais, fala um pouco do Legendários, fala tudo pra galera que quer participar, pra galera que quer seguir lá, como que entra em contato com você, como que se inscreve, como que sabe mais sobre Legendários. Esse momento é seu, fica à vontade. Sim, não, antes de mais nada, obrigado. Gente, que legal esse momento. É sobre isso, sabe? É sobre novos amigos, é sobre projetos, é sobre vida. Se nós levantamos hoje e Deus nos deu um ar para respirar e mais um dia de vida, é para a gente poder, de uma certa forma, impactar alguém. Então, para vocês, o que eu quero deixar é isso. O Legendário está expandido dentro dos Estados Unidos. Nós aceitamos esse chamado, né? Eu venho trabalhando no projeto do Top das Carolinas, né? Do Top aqui de Charlotte, da Carolina do Norte, que chama Braveheart. Coração Valente. E a gente está lançando o nosso Top Pioneiro agora, do dia 21 a 24 de maio. As inscrições estão abertas. Como é um Top Pioneiro e na região aqui a gente não tem nada, então a gente está levantando tudo do nada. Então tudo é brand new. Eu gostaria de pedir que vocês checassem o nosso Instagram, Legendários Braveheart. A gente vai estar alimentando com conteúdo e passando as informações para vocês. Lá na biozinha já tem um link, tá? Vocês podem clicar e ali já está o link disponível para vocês fazerem a inscrição. Esse evento acontece de 21 a 24 de maio. As vagas são limitadas. Então, a gente já postou, né? E eu tenho certeza que se isso aqui falou um pouquinho para você no seu coração, mexeu com alguma coisa ali, se vocês se relacionaram de uma certa forma com algum dos temas que a gente discutiu aqui, se dê uma chance. Eu não vou falar assim, dá uma chance para a gente mostrar. Mano, não é sobre isso. Se dê uma chance, porque eu pergunto isso para todo mundo. Se eu perguntar para você o seguinte, existe algo separado para você que eu tenho certeza que você ainda não alcançou. E você falar para mim, cara, e eu perguntar, você quer isso? Né? Todo mundo, capaz, vai falar, claro que eu quero. Eu quero alcançar a minha melhor versão, ou estar mais perto dela, ou entrar nesse processo. O Legendários é um ativador disso. Né? Pô, mano, tá falando que eu vou me transformar por completo? Glória a Deus, se vier, recebo. É isso aí. E esse é o nosso projeto. Porém, eu tenho certeza que o homem que você vai sair dali depois, ele vai ser bem diferente do homem que você chegou. Então, se dê uma chance. Convido vocês, venham conosco e vamos por mais. Aú! É isso aí. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. O tempo corre. Corre. Volta. Você vai, por favor, volta. Pra gente falar mais de outros assuntos. Do que você quiser falar. Pensa no que você quiser falar, no que assunto você quiser bater papo. Eu adoro assim, ó. Vem bater papo. Fala, hoje eu quero ir bater papo porque me deu vontade. Vem também. Fica à vontade. Obrigado mais uma vez. Obrigado por compartilhar com a gente tudo isso daí. E é isso daí, certo? Te vejo na montanha. Espero. Bom, gente, obrigado. Obrigado por vocês ficarem com a gente até agora. Obrigado pelo carinho, valeu. Valeu. Pessoal, esposas, não vou pedir para você convencer, mas conversem com seus maridos sobre. Isso aqui é um ativador de ministério. Foi um ativador de ministério na minha vida. Então, eu super reforço o que o Luiz acabou de dizer. Se você tiver oportunidade, faça. É como se fosse
quanto você está disposto a investir para que Deus fale mais contigo. Então, cada oportunidade conta. Que seja no Legendários, que seja na sua igreja local, que seja através de um podcast, que seja... Cara, gaste tempo com Cristo. É o melhor investimento que você pode fazer na tua vida. É gastar tempo com Ele. É sobre No isso. mais, peço para vocês nos seguirem nas redes sociais. A rede social do Luiz vai subir aqui em algum lugar. O editor é top. Esse editor é... Vai subir. Aparecer aí. Vai subir, ou já subiu quando ele falou. Subiu quando ele falou, que o editor coloca no tempo certo, entendeu? Isso. Então, faz isso aí pra gente, nos segue, nos acompanha, compartilha nosso conteúdo. Não aí. quer ir? Manda pra alguém que você acha que vai querer. Boa, faz isso, cara. Manda pra alguém que tá precisando escutar. Entendeu? Divulga. Divulga. E não é pra mim, pro Gabriel, não é pro Luiz aqui, não é, é pra ele, é pra Deus. Amém. Porque o que a gente tenta trazer aqui é o que Deus quer falar com todo mundo. No mais, só A honra, a agradecer. glória é dele. Obrigado por tudo, obrigado por toda a participação. A live, obrigado todo mundo que comentou na live dessa semana. Isso. Obrigado. Obrigado, Vocês são pessoal, que demais. participou. Tamo Beijo. junto. Gente, obrigado. Deus Obrigado, abençoe amigo. vocês. Tchau. Tchau, tchau.